Vamos para o nosso segundo bloco e quero desde já agradecer a presença e participação de todos os internautas no nosso programa. Continuando nossa entrevista sobre o tema Gestão do Conhecimento, Inovação e Criatividade no ramo da saúde, vamos retomar a conversa com a Marta Gabriel. Marta, é difícil inovar? Então, inovar é difícil porque, como a gente está falando no final do outro bloco, não existe receita. E as pessoas adoram uma receita. Mas quando a gente pensa que inovação, como qualquer outra coisa, tem método, o método ajuda a gente a inovar. Então, como é que a gente desenvolve um método de inovação? Método não é receita, método é como fazer, e cada etapa de um método vai revelando a próxima etapa, o próximo caminho. A gente começa a observar empresas muito inovadoras, pessoas inovadoras, e a partir daí a gente começa a desenvolver uma metodologia. Existem várias na realidade, então quando a gente olha 3M, GM, Google, tem muitas empresas que são inovadoras e pessoas que têm essa característica. E esse método é muito interessante porque ele envolve várias etapas que incluem a criatividade no começo e depois passa para o processo de inovação. Então, por exemplo, você começa sempre, para fazer o processo de inovação, tem que observar. Observar o que está acontecendo para daí vir os insights, que nem você falou na primeira parte, que criatividade não vem um Espírito Santo e baixa na sua cabeça e agora eu tive uma ideia. A criatividade, ela vem da observação, da conexão com o nosso repertório, com o que está acontecendo. Isso tudo se juntando faz com que a gente veja como que as coisas interagem e aí surge a ideia. Então a ideia é a primeira coisinha que vem no processo de inovação. Então a criatividade ajuda nessa primeira parte. A partir da hora que a gente tem ideia, gente, se não tiver método daí pra frente, ela morre, ela ocupou 2 neurônios no nosso cérebro e ela vai embora, ela é frágil. Então, para que a ideia sobreviva, a gente tem que ir para as próximas etapas, que é o patrocínio da ideia, depois a formatação, a validação para colocação no mercado. E o patrocínio é a parte mais importante que eu acho para que dê sequência. O patrocínio não é alguém bancar a sua ideia ou pagar para você desenvolver. É você patrocinar aquilo e ficar dia e noite em cima daquilo para que a coisa se desenvolva. E aí você consegue o resultado. Eu aconselho quem não viu o filme A Rede Social do Facebook, dá uma olhadinha no que o Mark fez e continua fazendo, ali apaixonado pela ideia dele. Então, enquanto todo mundo está passeando, você está lá vendo a sua ideia. Aí, quando você se apaixona pela sua ideia e dá todo o seu tempo para ela, as outras pessoas começam a patrocinar também. Aí você formata e faz todo o restante. Então, é método, aí você consegue inovar. O que me remete, Marta, à questão, novamente, de que criatividade não é uma luz divina que cai sobre o seu cérebro e você imediatamente descobre exatamente o pote de ouro, vamos dizer assim. É muito trabalho. É muito trabalho. Trabalho. Isso mesmo. Não é nada. Tanto que aquilo que a gente falou. Por que quando você é mais velho você tende a ser mais criativo se você desbloquear? Você tem muito mais referências para conectar. Exato. Você tem muita coisa para que você possa juntar e te dê o processo, né? Eu acho isso fantástico, porque o que nós temos, né, em termos de crenças, até em função da nossa sociedade, em função do tipo de cultura que nós vivemos e convivemos, né? A pessoa mais velha, ela vai ficando inútil. Isso, não é isso? É a inutilidade que vem com a idade. E nós não respeitamos a experiência que vem com a idade. Exatamente. É fantástico, porque você diz assim, o adulto, né, a pessoa mais velha, ela tem diferentes pontos de referência. Isso. Ela tem condições de estabelecer conexões. Isso, exatamente. E se ela for demandada, provocada a pensar, ela vai criar mais. Ela vai criar mais. E aí é muito legal, porque a tecnologia, quando a gente está falando disso, a tecnologia ajuda muito. Tem um estudo que mostra, no século passado, no final do século passado, começaram a ter mais tecnologias para ver o cérebro, né? E tem um estudo muito interessante de uma pesquisadora, que a dúvida era: o cérebro fica velho porque o tecido envelhece ou porque a gente começa a não usar mais? E aí, o que ela chegou à conclusão é que a gente para de usar e aí o cérebro envelhece. O que acontece agora? As pessoas com mais idade,
estão utilizando tecnologia para se manter ativo e conectado. Então, mesmo que você se aposente, mesmo que você fique em casa, só o fato de você estar conectado na internet com um monte de gente, o seu cérebro continua ativo. Então, a gente tem visto experiências muito interessantes de senhorinhas jogando, de 80 anos, jogando PlayStation 3 e são campeãs. Tem um case muito legal de uma palestra que eu dei no Rio Grande do Sul e uma moça veio falar comigo depois que a mãe dela tem uma irmã que mora na Argentina, elas rezam um terço pelo Skype, então o tempo todo conectada. Então isso favorece a criatividade, favorece a inovação. Pessoas falando com pessoas o tempo todo no mundo, por isso que a gente vê donas de casa que resolvem problemas que cientistas não resolvem, crianças de 9 anos inventando coisas que pesquisadores não conseguem, porque é gente falando com gente, experimentando, que nem você falou, o tempo todo gera esse processo criativo e inovador. Eu acho fantástico isso, porque esse compartilhar e esse construir junto é a essência da gestão do próprio conhecimento. Exatamente. Você só pode gerir conhecimento quando você cria conhecimento. Isso, exatamente. E criar conhecimento é construção coletiva. É isso mesmo. Né? Então você vê isso claramente, como que nós pensamos e multiplicamos o número de ideias que nós temos competência para ter em função do diálogo. Isso né? mesmo. Dialogar com outras pessoas, presencialmente ou à distância, é meio que o que transforma o mundo e as corporações hoje em dia. Eu vou dar uma dica, Rose, de um TED, que é exatamente isso que você está falando. Ele chama Quando as Ideias Fazem Sexo, do Matt Ridley. Procurem que vocês vão achar facinho na internet. E ele fala o seguinte, que ele estudou desde o início das civilizações, enquanto as tribos eram isoladas, não tinha inovação no mundo. Então a gente demorou milhões de anos para evoluir um pouquinho. Aí começa a comunicar e se relacionar, começa a trocar ideia e aí começa a evoluir mais, milhares de anos, depois centenas, e agora todo mundo fala com todo mundo e a inovação é rápida. Por que isso acontece? Quando eu venho com uma ideia e você vem com uma ideia e a gente começa a conversar, elas se misturam e geram novas ideiazinhas, as ideias fazem sexo. Então hoje todo mundo fala com todo mundo o tempo todo por causa das mídias sociais e por causa disso a gente tem um ritmo de inovação fora da empresa, inclusive, que é a inovação aberta, que é gigantesco e tem que ser considerado internamente na empresa. Eu acho isso fantástico, porque você é professor e eu também. Nossa. E nós como professores, eu tenho esse hábito, quando eu entro em sala de aula, eu digo assim, vocês acreditam que o professor entrou aqui para ensinar vocês alguma coisa. Na verdade, eu saio daqui tendo lucrado muito mais do que vocês. É isso mesmo, a gente sempre Porque aprende. Primeiro que eu sempre aprendo, segundo que vocês têm uma pessoa para ouvir. E eu tenho 20, 30, quantos estão aqui? Então eu tenho o potencial de aprender mais do que vocês, desde que vocês se disponham a compartilhar comigo o seu conhecimento. É isso mesmo. E isso é exatamente o que você está falando das ideias fazendo sexo. Exatamente. Porque ideias proliferam quando a gente tem coragem de contá-las, e de compartilhar isso com as outras pessoas. Marta, o que é necessário para se tornar uma empresa ou um indivíduo inovador? Então, eu acredito que é uma atitude que a gente tem que ter. A gente falou um pouquinho sobre isso antes, de você primeiro estar aberto, desapegar das coisas. Eu falo que todo dia eu sou muito amiga do José Predebon, que é uma dica para vocês também, que é uma pessoa que ganhou um monte de prêmio nos anos 80, 90, ele era publicitário, hoje ele é professor na SPM, tem o livro da parte de criatividade, o livro dele também está não sei em qual edição, e ele fala sempre isso, que a gente precisa se desapegar daquilo que a gente pensa, que a gente sabe, para que a gente consiga abraçar aquilo que é novo e aquilo que tem esse sparkling. E isso tem que estar incorporado no nosso DNA. No caso da inovação, então a criatividade faz a gente ter esses insights todos, mas depois a gente tem que também ter incorporado no nosso DNA aquele método que eu falei agora há pouco. E no caso de empresas, eu vejo muita empresa que gera um departamento de inovação e esse departamento controla todos os processos. Mas que nem você falou agora há pouco, a inovação tem que estar em todos os lugares. Então eu acredito que a gente tem que ter um grupo de inovação inicialmente só para fazer a metodologia pegar na empresa e depois isso tem que estar incorporado no DNA, você não precisa mais do grupo. É que nem gestão da qualidade
nos anos 80, nos anos 90, você tinha um departamento para isso. Mas depois, quando isso incorpora na empresa inteira, você não precisa mais do departamento que controla isso, porque todo mundo cuida disso. Então, eu acho que a inovação tem que estar na nossa cabeça como pessoas, em todas as atitudes que a gente tem, em casa, no trabalho, que nem na sua casa. O que você pode fazer para melhorar o processo do dia a dia que vai gerar valor para você? Tem coisas que te incomodam, garanto que todo mundo aqui tem um quartinho que incomoda, ou alguma coisa que é feita todo dia que não tá legal. Para e pensa nesse processo. Você vai inovar, agregar valor para você e para sua família. Isso tem que estar no dia a dia do trabalho, tem que estar no dia a dia dos indivíduos. Se tiver, a empresa consegue fazer a gestão nisso de uma maneira mais ampla. Se não, eles bloqueiam o processo de inovação e de criatividade também. Eu acho fantástico, sabe? Você está falando e eu estou aqui pensando em várias empresas que eu conheço que vêm com esse tipo de demanda. Eu quero criar, inovação é valor da minha empresa. Está lá na minha lista de valores, está lá na minha visão de futuro, está lá nos meus objetivos estratégicos, nós precisamos inovar. Nós entendemos que inovação é palavra de ordem no século XXI e não inovar é morrer enquanto organização. Vamos criar o departamento. Vamos criar o departamento. Vamos criar, e aí eu penso assim, eu me lembrei agora de uma empresa que eu conheço, infelizmente, é óbvio, quando vai muito bem, eles mudam o diretor executivo. Mas que ele falava assim: Rose, eu quero criar uma cultura de inovação. Porque eu preciso fomentar a inovação. Exatamente. E isso é muito diferente do que criar um departamento de inovação. Exatamente. É um projeto. Exatamente. Que vem na ótica do que você está falando. E isso, para mim, é assim, de novo, criatividade, conhecimento, inovação. Isso. Né? Inovação, conhecimento novo criado que agrega valor. Isso mesmo. Criatividade, competência de estar aberto, de estar disponível para pensar fora da caixa. Exatamente. Vamos lá? Isso mesmo. Quando a gente fala em compartilhamento, como nós falamos ainda há pouco, nós estamos dizendo exatamente isso. As ideias vão se proliferar se as pessoas compartilharem. Para pessoas compartilharem, elas precisam de um ambiente adequado, presencial ou virtual. Isso, não importa. Mas que seja possível gerar novas ideias. Quando você traz a metodologia, a partir da geração das novas ideias, eu preciso de um método que faça com que a minha ideia saia do domínio da mente para o domínio da execução. Exatamente. Não é isso? É isso. No processo criativo do ILACE, nós costumávamos dizer que uma ideia nova é igual a uma criança nova. É isso. Você precisa cuidar dela com muita atenção, com muito carinho, porque ela ainda não aprendeu a andar, ela não aprendeu a falar, ela ainda não tem vida própria. É isso mesmo. Então eu preciso nutrir esta ideia nova para que ela chegue à adolescência, à maturidade, que ela se instale. É isso mesmo. Então acho que tem muito a ver o que você está falando. E tem a ver com a atitude. Exatamente. Qual é a atitude que me move a inovar? Não é isso? Isso mesmo, você tem o processo. Mas será legal a gente falar também de uma coisa, Rose, que a gente está falando que precisa ter um framework de inovação e você precisa ter um DNA inovador. Mas muitas vezes eu participo também de reuniões com pessoas que querem implementar na empresa a parte de inovação, mas eles não querem dar espaço para o erro. Então, o que acontece? Qualquer coisa para ser criativo, olha, criatividade e inovação é fazer uma coisa nova. E o novo não tem receita. Portanto, para você fazer o novo, vai ter que experimentar. E quando a gente experimenta, a gente erra. Então, muitas vezes, para chegar na solução correta, eu precisei... Todo mundo pensa que a fórmula para o sucesso é assim: fiz, acertei e ganhei. Não. A fórmula para o sucesso, para a criatividade é: fiz, errei, fiz, errei, fiz, errei, fiz, errei. Até acertar. Você vai traçando esse caminho. E se não tiver esse espaço, que nem em casa, se não deixar seu filho se sujar,
Se você não deixar ele experimentar em algum lugar para fazer alguma coisa, ele não vai ser criativo. Na empresa, se você punir quem erra, não vai ser criativo. Por isso que Google e várias outras empresas dão 30% do tempo do funcionário para ele poder fazer o que ele quiser, experimentar o que ele quiser, considerando até que ele possa errar. Vários vão errar, vários vão fazer coisas que não vão dar certo, mas um que dá certo, ele te leva para um outro patamar que paga 100 vezes a conta daquilo que deu errado. Então, empresas que não têm essa postura para o erro não vão conseguir inovar e elas não vão implementar a cultura inovadora. Por quê? Se eu sei que eu vou ser punido, eu sou funcionário. Se eu sei que eu vou ser punido na hora que eu errei, eu não tento nada. Eu fico na situação que eu estou agora. E se eu sei que quando eu acerto alguma coisa, o mérito é da equipe, e quando eu erro, a culpa é minha, não vai dar certo. Então, também tem que ter o reconhecimento, sim, das pessoas que fazem o processo de inovação. Isso incentiva a inovação dentro da empresa, nesse DNA que a gente está falando. Fantástico. De novo, vamos lá. Existe uma técnica, se é que você pode chamar isso de técnica, mas uma forma de lidar com pessoas nas organizações que tem a ver com o empoderamento das pessoas. Né? Vamos falar de empowerment agora. Exatamente. E um dos 10 poderes do empoderamento, e reconhecimento é um deles, informação, autoridade, responsabilidade, autonomia e tal, mas um deles é permissão para errar. Exatamente. Permissão para errar. Lógico, exatamente. Não assim, olha, vai lá, erra, que é muito bom errar. Não. Admita que se você está fazendo algo, que nós não somos donos da verdade, que não existe uma receita única para nenhuma das tentativas e que se você não puder errar sem medo de perder o emprego, de ser punido, você não vai ter como criar. Exatamente. Isso é ponto pacífico. Exatamente. A outra questão aí, que eu acho que é muito importante também, e que você falou com a questão do DNA, é que na hora que isso incorpora, você não precisa mais falar de inovação, conhecimento e criatividade. Isso. Eu tive o David Snowden, que é um dos autores de processos de complexidade e que é um dos excelentes autores sobre gestão do conhecimento. Ele veio ao Brasil há cerca de uns 3, 4 anos atrás e ele abriu uma palestra no Congresso Nacional de Gestão do Conhecimento e ele disse exatamente isso. Só no Brasil que gestão do conhecimento é importante. No resto do mundo isso não vale mais, não tem mais importância. Eu quase morri, eu falei, ele é louco. De que ele está falando? Como não é importante? E aí ele começou a falar. Na hora que todo mundo compartilha, que a cultura de compartilhamento está construída, que as pessoas estão abertas ao processo criativo, que elas constroem e criam conhecimento novo, isso faz parte da rotina diária das pessoas na organização. Entrou no DNA. Depois que entrou no DNA, fala mais. Você não precisa se preocupar mais com isso. É isso mesmo. Marta, nós já falamos bastante, né, de que é possível inovar no ramo da saúde, é possível tornar o profissional da saúde mais criativo e mais inovador. Não receita, alguma orientação, alguma palavra para o profissional da saúde que vive uma rotina dura, né? Que tem processos, principalmente se a gente pensar em termos de hospitais e atendimento a pacientes, aí você tem um ritmo bem acelerado. Como ser inovador e criativo nas organizações da saúde? Ótimo. Eu acho que a gente falou do método agora há pouco, tem que começar com observação. Né? O que você está fazendo no seu dia a dia? Isso pode ser a enfermeira, isso pode ser a atendente lá da porta que o paciente está chegando, isso pode ser o médico, isso pode ser o gestor, isso pode ser qualquer um. O que eu estou fazendo? O que nesse processo que eu estou fazendo está realmente ruim? Quando você começa a prestar atenção nos processos, você vai ver o que te incomoda e você vai ver coisas que poderiam ser melhoradas. Eu desafio vocês a ficar olhando pela janela da sua casa durante meia hora, ou senta no aeroporto durante meia hora, sem fazer nada, só observando. Você vai começar a ter ideias e ver coisas que não estão funcionando correto. Então, observa.
dessa observação vão surgir as ideias do que pode melhorar o seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem simples. A minha filha fez engenharia de produção. E eu lembro que ela estava no segundo ano, terceiro ano, teve um trabalho que o professor passou para eles, que era como inovar numa empresa pequena, né, que não tem recurso, simplesinha. E um grupo, não era nem o grupo dela, era um grupo de uns meninos, eles pegaram uma quitanda dessas que ficam em pracinha e começaram a observar a quitanda e os fluxos na quitanda. E aí eles chegaram à conclusão que se você tirasse uma paredinha que tinha no meio da quitanda, ia aumentar o ticket médio em 20%, que aquela paredinha atrapalhava para as pessoas fazerem as compras. A dona da quitandinha tirou e aumentou em 20% o faturamento dela. O Sebrae fez isso em Brasília, também numa sorveteria, analisando os fluxos. Então, é basicamente seguir o método. O que você tem ao seu redor? Às vezes eu faço, né, esse processo, né, palestra ou mesmo workshop para pessoal que opera máquina. Presta atenção, você é operador de máquina, o que no seu dia a dia você está fazendo que não dá certo? E dessas ideias é que vão vir o primeiro insight para o processo de inovação, que é aí você fazer a parte da execução e colocar a mão na massa. Então dá para usar sim, que dá para fazer. Marta, você acha que a inovação e a criatividade podem ajudar a descomplicar a gestão nas organizações do ramo da saúde? Nossa, se podem. Como? E, meu Deus do céu. Porque, olha, justamente aquilo que eu falei no começo, uma das principais vantagens da inovação é nos processos, é você usar isso para simplificar. Gente, quando você simplifica, você agrega valor. A evolução está ligada na simplificação. Só para vocês terem uma ideia, pega um bebê quando ele começa a engatinhar. Ele começa a engatinhar tudo torto. Quando ele simplifica o processo, é que ele evoluiu. Quando a gente começa a nadar, você começa a nadar tudo torto. Quando você acha o caminho mais simples, você evoluiu. Então, usar o processo de inovação para fazer esse processo de observação que eu falei agora, para achar, né, coisas que vão agregar valor, é essencial. Eu estava falando isso, eu estudo bastante a parte de produtividade também, né? E eu estava comentando isso outro dia. Um dos maiores problemas no Brasil é o quanto que a gente gasta em burocracia. Então, se a gente usasse o processo de inovação só para eliminar a burocracia e facilitar, a gente ganharia muito, agregaria muito valor para todos os envolvidos, tanto para quem trabalha nisso, quanto para os públicos que a gente atende. Marta, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer realmente, acima de tudo, a você, que aceitou participar do nosso programa de maneira, né, super imediata, que pôde estar com a gente. Eu queria te perguntar se você quer deixar o seu contato para que internautas entrem em contato com você. Você pode dar os contatos que você tenha, porque aí a gente também pode divulgar. Tá ótimo. O meu site é www.marta.com.br, Marta com TH. No Twitter eu sou @MartaGabriel, Marta com TH. Em todas as outras redes, no Facebook, LinkedIn, SlideShare, YouTube, em todas as outras, eu também sou Marta Gabriel com TH. Então é facinho de me achar. Marta, muito obrigada. Eu que agradeço, Rose. Toda a informação e conhecimento que você nos transmitiu hoje em prol de um serviço de saúde mais eficaz e humanizado. Obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Até breve.